Vamos falar agora de uma questão que envolve interpretação de texto, também geografia, e nós temos que tirar algumas informações dos gráficos que são fornecidos também junto com a questão. Agora o professor Santana vai ler a nossa questão. Então vocês vejam, a questão começa assim: casados e independentes. Um novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas na faixa de 60 anos cresce desde 2003 e o ritmo 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Aí vem dois gráficos aí que você vai ter que observar para matar essa questão. É um fator determinante e que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, o que lhe garante a independência financeira necessária para manter o matrimônio. Então vocês vejam bem, pessoas com mais idade estão se casando e que têm estabilidade financeira. Então você veja, professor Catarino, os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. Apesar de um assunto de geografia, tanto que ele fala no IBGE, essa linguagem verbal e não verbal, professor? Bom, a prova do Enem ela é bastante conhecida por pedir interpretação de texto. E os nossos textos eles podem usar tanto linguagem verbal como não verbal, como foi citado aí. A linguagem verbal traz o texto escrito, como a gente está acostumado a perceber. Já a linguagem não verbal traz textos não escritos, traz informações que você vai extrair ou de uma charge, como é bastante comum nas provas do Enem, ou através de gráficos, como é o caso dessa questão. Ou seja, para interpretar o texto, nós temos que primeiro aprender a interpretar os dados fornecidos na forma de gráficos. Então a gente pode dizer que essa questão aqui é linguagem verbal e não verbal, né? Isso. Beleza. Você veja o que fica fácil se você entender os gráficos. Se você compreender gráficos, você vai direto nessa questão. Na letra E fala: sintetiza o crescente número de casamento e de ocupação no mercado de trabalho. Um item que a gente tem que considerar dentro da geografia. Essa expectativa de vida maior, essas pessoas envelhecendo mais, impacta diretamente no sistema previdenciário do país. Quase que tem um clamor hoje, né, para se mudar o sistema previdenciário do país. Aí o correto é a letra E. Muito bem. Então, para a gente ver como as questões estão interligadas, as matérias, o que nós chamamos de interdisciplinaridade, né? A questão é de linguagens e códigos, mas o assunto que a gente trabalha comumente dentro da geografia. Bom, nós temos agora uma série de questões de linguagens da prova do Enem de 2010. Vamos a elas. É uma ilustração para o futuro, 2059. Um senhor com um netinho e ambos falando um com o outro. O avô diz: a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? O Juquinha responde: que barato, vovô. E nós vemos no canto lá, Museu Arqueológico. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto nesse texto é... Bom, antes de irmos à resposta, vamos fazer só um comentário. Aqui de novo nós temos, numa questão do Enem, um texto envolvendo linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem não verbal traz aqui uma charge, e a charge ela sempre se caracteriza por fazer uma crítica social com um pouco de humor ácido, ironia ou às vezes até sarcasmo. Dá a entender que, num futuro não muito distante, a vegetação simplesmente vai se extinguir e uma árvore, por exemplo, será motivo de estudo de arqueologia. Bom, a charge também traz os diálogos entre avô e neto, onde nos diálogos você utiliza uma variação da língua que a gente chama de linguagem oral informal.
E nós sabemos que a maneira como se escreve e a maneira como se fala é um pouco diferente uma da outra. E aqui nós temos então o texto das linguagens informais apresentado na forma de diálogo entre avô e neto. E a resposta: uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto nesse texto é o emprego da redução tá, em lugar da forma verbal está. Essa é a resposta, não tem muita coisa para comentar a respeito das outras alternativas. Resposta letra C. Outra questão: na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram obras em que predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o passado ao presente, retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de vigor. Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismo e até de ilustrações de livros para compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem. Bom, qual das imagens? São apresentadas aqui 5 imagens e em qual delas nós temos aí o que o texto pede? Mistura de personagens de diferentes épocas. Na primeira imagem nós temos aí bem no estilo de Romero Brito, e o título é Gisele e Tom, no caso Gisele Bündchen e Tom Brady, seu esposo. Então ambos são naturalmente contemporâneos, já que são casados, não podem ser personagens de diferentes épocas. Na letra B, tem um único personagem na tela de Andy Warhol, que é Michael Jackson. Na letra C, de Fanny Phillips, o nome do trabalho é Mona Bean. Olhando o desenho, nós vemos aí a imagem clássica de Mona Lisa, só que no lugar do rosto da Mona Lisa, nós temos um personagem contemporâneo agora, que é Mr. Bean, humorista inglês. E por isso o nome da obra ficou Mona Bean. No caso, a Mona Bean, mistura de Mona Lisa com Mr. Bean, está ainda segurando um ursinho de pelúcia. Essa é a alternativa, já que mistura dois personagens de épocas distintas, uma a Mona Lisa, da época do Renascimento, com outra, um artista, um ator, humorista britânico dos dias atuais. Nessa tela, então, nós temos a mistura de dois personagens, bastante conhecidos, aliás. A Mona Lisa, do Renascimento, pintada por Leonardo da Vinci, com um ator inglês contemporâneo, o Mr. Bean. Um personagem contemporâneo, o Mr. Bean. Na letra D e na letra E, também trazem apenas um personagem, apenas cada uma das obras. O único que corresponde realmente ao enunciado do texto é a letra C. A próxima questão começa com uma frase de uma propaganda, que diz o seguinte: mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição 12 vezes sem juros. Campanha publicitária de loja de eletrônicos. Bom, nós não temos toda a propaganda que foi publicada na revista, mas só pela informação de que é uma campanha de loja de eletrônicos com a frase que foi apresentada, o autor dessa frase, no caso o publicitário que a fez, obviamente quer associar a memória de um computador à memória humana. Então, vamos ler agora a questão. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Nós temos aqui uma outra questão que fala de gênero textual. Então, lembrando que gênero textual é bastante específico, é um texto publicitário e ele tem uma função bastante específica também. Todo texto publicitário tem por função o quê? Convencer alguém a comprar alguma coisa. E nós só temos aí uma alternativa como correta, que é a letra A, que diz: influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Resposta,
Letra A.